dele para com a minha vida. Porque ele me deu na quarta-feira, na quinta-feira, o Senhor já tinha trago a mensagem do meu coração para trazer para a igreja. Eu gostaria que você ficasse atento, que você não conversasse com o seu irmão do seu lado, como o nosso pastor tem dito aqui. Nós estamos aqui em uma audiência com o Senhor. Então, que você não converse, que você desligue do seu irmão que está do seu lado, que você desligue dos problemas que estão lá fora, porque você está diante de um Deus poderoso que está aqui nessa noite para falar ao seu coração. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quantos acharam? Digam amém. Quem achou misericórdia? Todos acharam? Vamos ver a palavra do Senhor. Está escrito está na palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando um destes pequeninos não o fizestes a mim. Então, versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Feche a palavra. Gostaria que você fechasse a palavra, colocasse ela no seu banco. Coloque a palavra no seu banco. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Eu gostaria de convidar você. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela diz que o Filho do Homem, ele virá na sua glória. Ele virá na sua glória, no seu resplendor. Eu gostaria que você neste momento exaltasse o nome do Senhor. Eu gostaria que você, pela fé neste momento, com a sua imaginação, tentasse imaginar comigo o Senhor na sua glória, Ele descendo dos céus com todo o seu resplendor, o Senhor com todo o seu senhorio, o Senhor com todo o seu poder, o Senhor com toda a sua graça, com toda a sua glória, e com os seus anjos do seu lado exaltando, e você, como igreja ornada, como a igreja preparada, você subindo e exaltando ao Senhor, e você enchendo os seus lábios de alegria. Eu gostaria que você agora começasse com os seus lábios, olha, sentir esse gozo, sentir esse prazer, sentir essa alegria de pertencer aos céus, de saber que um dia você vai subir para morar com Ele, para morar com o Senhor dos Senhores, para morar como
mas porque Tu és Senhor acima dos céus, porque Tu és Senhor na terra, meu Deus, porque Tu és Senhor embaixo da terra, e não há outro, não há outro Deus, não há nada que se compare ao Senhor, a Tua grandeza, em nome de Jesus. Com esse coração alegre, gostaria que você se assentasse. Se assente neste momento. Buscará você sentar para que sua atenção voltasse para aqui, para o altar. Não para mim, mas para que sua atenção voltasse para a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem algo a dizer no seu coração. Irmãos, nós vemos aqui o texto de Mateus. Há uma palavra do nosso mestre Jesus. É o ensinamento do nosso mestre, a qual eu e você temos esperado por essa promessa. É uma promessa do Senhor, a qual o Senhor prometeu há mais de 2000 anos atrás para a sua igreja, a qual o Senhor fez essa promessa para mim e para você, a qual o Senhor nos prometeu que um dia eles viriam para me buscar e para te buscar. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, o mundo viveu algo que nunca viveu. O mundo viveu um momento a qual nunca passou sobre a face da terra, porque sobre a terra, há mais de 2000 anos atrás, existiu um homem a qual nunca existiu e nunca vai existir sobre a face da terra. Existiu um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele foi o maior homem que existiu na face da terra. O maior homem que existiu na terra não foi o pai Abraão, não foi Moisés. O maior homem que existiu na face da terra não foi o rei Davi. Foram homens a qual a Bíblia disse que a terra não era digno que eles pisassem nessa terra. Mas o maior homem da terra não foi, olha, o rei Pelé. O maior homem da terra não foi o rei do pop, olha, Michael Jackson. O maior homem da terra não foi, olha, o Neymar. Mas o maior homem da terra se chama Jesus de Nazaré. O meu mestre. Não bastasse Jesus ser o maior homem da terra. Eu vou mostrar para você. Sabe por que Jesus era o maior homem que pisou nessa terra? Porque ele mostrou o teu olhar. O teu olhar exalava a força. Quando olhava o Senhor para alguma pessoa, quando alguém olhava nos olhos de Jesus, se você parar e olhar para os olhos de Jesus, se você começar a imaginar você olhando para os olhos de Jesus, você vai sentir amor no seu coração, porque o olhar de Jesus revela o grande amor de Deus para as nossas vidas. O olhar de Jesus era um olhar cheio de ternura, cheio de compaixão. Jesus olhava para as pessoas, e quando as pessoas estavam ali enfermas, e quando as pessoas estavam ali doentes, Jesus não era igual aos políticos que nós temos hoje. Eles olham para as pessoas, para a situação que vive o nosso país, que vive o SUS, e às vezes eles não estão nem ali, eles só querem o nosso voto, mas Jesus olhava, ele sentia compaixão, Jesus sentia amor pelas pessoas que estavam perdidas. Então Jesus, olha, ele foi a pessoa que mais amou. Jesus foi a pessoa que mais amou. Não existe ninguém que amou mais a humanidade a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não existe ninguém que mais te amou, irmãos, a não ser Jesus Cristo. É tanto que ele amou, porque ele entregou sua vida por mim e por você. Irmãos, o olhar de Jesus era tão penetrante. Quando Jesus olhava, olha, nem o psicólogo conseguia ver como Jesus. Às vezes o psicólogo, ele olha para a pessoa e só ele vê as atitudes da pessoa, ele consegue descrever um caráter, ele consegue descrever uma atitude da pessoa, mas Jesus não. Quando Jesus olhava, ele via lá o íntimo. Jesus olhava, ele via o coração, ele via o que se passava dentro da alma. E Jesus continua com esse mesmo olhar. Quando ele olha para mim e para você, ele vê o seu íntimo, ele vê o seu coração, ele vê lá no fundo da sua alma o seu desejo de adorar o nome do Senhor. Você tem desejo de glorificar o nome do Senhor? Será que na sua alma, se Jesus olhar para a sua alma vai estar latente lá, Jesus de Nazaré, eu te amo. Será que Jesus olhar para a sua alma, ele vai ver um grande amor, uma grande compaixão? Porque quando Jesus olha, quando o olhar de Jesus vem, ele sonda a mente, ele sonda a alma, ele sonda o nosso espírito. E Jesus, quando ele sondava a mente, a alma, o espírito, ele viu o interior do homem, ele viu os sentimentos que estavam brotados dentro do coração do homem. Jesus sabia quando você estava triste. Quando ele olha, ele sabe quando você está triste, quando você está atribulado. Quando ele olha, ele sabe que você está feliz. Quando ele olha, diz a Bíblia que o olhar de Deus, ainda antes de você pedir a Deus alguma coisa,
você precisa, Ele já sabe o que você necessita, Ele já sabe o que precisa na sua vida para a sua vida ser transformada. Antes de você falar qualquer coisa, Ele já sabe. Porque Jesus, Ele é o maior rei, Ele é o maior Senhor, Ele é o maior psicólogo que já existiu na face dessa terra. Irmãos, o olhar dele era tão bondoso, era tão generoso, ele conseguia ver tantas coisas boas no homem, que a Bíblia diz que ele escolheu homens, ele escolheu alguns pescadores. Talvez esses pescadores, pastor, ninguém dava nada por esses pescadores, talvez ninguém dava nada pela vida de Pedro, talvez ninguém dava nada pela vida de André, irmão de Pedro, de João, ninguém dava nada pela vida de João, de Tiago, mas Jesus olhou para eles e viu neles grandes pescadores de homens. Irmão, talvez ninguém dá nada por você, mas Jesus tem olhado e visto em você grandes ganhadores de almas, grandes pescadores de almas para o reino do Senhor. Jesus tem olhado para você. Talvez alguém olhe para você e fale que você não é ninguém, mas Jesus olha para você e sabe que você é um vencedor, que você é uma vencedora, em nome de Jesus. Esse é o olhar de Deus para com as nossas vidas. Esse é o olhar de Deus para com a sua vida. É dessa forma que o Senhor, Ele nos vê. Ele nos vê com tanta ternura, com tanto amor. E além de mais de nos ver com ternura e amor, de saber o que você precisa, Ele olha e vê você com muita capacidade. Ele vê em você um profissional capaz. Ele vê em você um homem, um bom esposo, uma boa esposa. Ele acredita em você. Jesus acredita em você. Ele acreditou nos seus discípulos, Ele acreditou naqueles pescadores que ninguém acreditava, e Ele também acredita em você e acredita em mim. Irmãos, a bastar isso, Jesus é o melhor amigo. Talvez você procure um amigo, talvez você precise de um amigo. Jesus, Ele é o melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Não houve amigo como Jesus. Não houve amigo com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia que o amigo dele, a Bíblia diz que as pessoas vieram contar para Jesus: Jesus, aquele amigo seu, como você ama tanto. Ele, Jesus, ele está com doença, ele está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou a receber a notícia que Lázaro, seu amigo, estava morrendo. Porque Jesus amava Lázaro. Jesus era um grande amigo de Lázaro. Jesus é o seu grande amigo. Irmão, Jesus era um grande amigo de Lázaro. E a Bíblia diz que ele chorou porque Lázaro estava daquela forma. Irmão, Jesus, quando ele olha para você e você está triste, ele chora juntamente com você. Quando você está chorando, Jesus ele também começa a chorar e falar: Pai, tenha compaixão daquela pessoa. Ele chora e intercede por você. Irmão, olha, quando eu fiz essa mensagem, eu descobri que houve um amigo igual a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele paga a dívida do amigo dele. Você sabia disso? Você sabia que Jesus, ele paga a dívida do amigo dele? Se você for amigo de Jesus, se você estiver unido com Jesus e for um com Jesus, amigo de Jesus, o Senhor vai te ajudar a solucionar as suas dívidas, as suas pendências, porque Ele não quer ver você sendo cobrado por ninguém. Ele não quer ver os credores batendo na sua porta e a conta de luz chegando, e a outra conta chegando, e você desesperado, porque a sua conta, olha, está atrasada. Se você for amigo de Jesus, confiar nele, como um amigo confia no outro, e der a ele a parte que cabe a ele, os 10% do dízimo, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Amém, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele estava sendo importunado pelos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos procuraram Pedro e falaram: Pedro, você tem que pagar o seu imposto, o seu mestre tem que pagar o imposto dele. Diz a Bíblia que Pedro chegou perto de Jesus triste e falou: olha, Senhor, os cobradores vieram até mim cobrar impostos. Eles cobraram por mim e cobraram por ti. E diz a Bíblia que Jesus falou com Pedro: Pedro, olha, vai lá, desce o peixe, e aquele primeiro peixe que você pegar, tira da boca dele uma moeda, e naquela moeda você vai e paga o imposto para você e paga o imposto para mim. Jesus pagou a dívida do seu amigo. Quantas pessoas estão aí atoladas, despreocupadas? Olha, o pastor pregou aqui comigo, morrendo de preocupação. Mas sabe por que você está assim? Porque você não tem sido amigo de Jesus. Procura ser amigo de Jesus, porque Ele é o melhor amigo. Irmãos, não bastasse Jesus ter sido o melhor amigo que já pisou nessa terra, Jesus também, Ele foi o melhor médico.
E Jesus foi o melhor médico que já existiu nessa terra, sem ao menos fazer um curso de medicina. Jesus não estudou na faculdade de medicina, mas ele foi o melhor médico. Ele curava as enfermidades daqueles que estavam perto dele. Ele curava os enfermos. Jesus foi o melhor médico que existiu nessa terra. Ele não tinha remédios, ele não pegava ali e falava: toma aqui, isso aqui é um anador, vai curar sua dor de cabeça. Esse aqui é para você que está mal. Ele não pegava um remédio e falava. Ele só dizia: filho, a tua fé te curou. Glória a Deus. Ele só falava: vai, a tua fé te salvou. Jesus simplesmente tocava. Quando alguém tocava nas vestes de Jesus, essa pessoa era sarada. A mulher de fluxo de sangue não precisou que Jesus pegasse um material cirúrgico e ali operasse na vida dela e estancasse aquela hemorragia. Ela não precisou que Jesus pegasse ali, fizesse um monte de compressa e colocasse sobre sua hemorragia e aquela hemorragia fosse estancada. Mas a mulher de fluxo de sangue só precisou tocar nas bolas de Jesus para que ela pudesse ser sarada. Então Jesus, ele foi o maior médico e ele continua sendo o maior médico que existe nessa face da terra. Basta você ter fé, basta você acreditar. Jesus também, ele foi o maior líder que existiu na terra. Não existiu líder como Jesus. Não existiu líder como Jesus. Diz a palavra do Senhor que a multidão, existia a multidão que servia Jesus. Jesus tinha que subir no barco e andar, e ir sobre as águas para trazer os seus sermões, porque a multidão o apertava. Tantas pessoas que seguiam a Jesus de Nazaré. E ele foi tão melhor líder, ele foi tão bom líder, que ele treinou 12 discípulos. Ele treinou tão bem esses 12 discípulos, que o Evangelho do Senhor chegou hoje a mim e a você. A palavra do Senhor chegou a mim e a você, porque Jesus foi o melhor líder que existiu nessa terra. Ele foi um líder justo, um líder verdadeiro. Esse Jesus foi o maior líder. Então não existiu. Se você quiser espelhar em um líder, espelhe-se em Jesus. Se você quiser se espelhar em um amigo, espelhe-se em Jesus. Porque Jesus, ele é o melhor de Deus. Glória a Deus. Jesus é o melhor de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? Jesus é o melhor de Deus para nossas vidas. O Senhor é o melhor que Deus entregou nessa terra para mim e para você. Olha, irmãos, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu me lembro que quinta-feira eu estava com o meu irmão Jaime, e eu conversava com ele, e ele falou comigo assim: Gui, olha, eu estava conversando com os amigos, e esses amigos me falaram: Jaime, se Jesus estivesse aqui hoje, se Jesus de Nazaré estivesse aqui hoje, você já imaginou, irmãos, como é que seria? Se no meu lugar, no lugar do pastor Edson, Jesus, ele se sentasse, porque Jesus gostava de se sentar. Jesus se sentava e ali ele ministrava para as multidões. Você já imaginou se Jesus estivesse aqui sentado, ele em pessoa, pregando e trazendo a palavra dele para você? Como maravilhoso seria! Você já imaginou como é que essa igreja estaria lotada? Nós voltaríamos essa igreja, aquele campo, aquele colégio estava cheio de pessoas que não cabiam nesse bairro. Pessoas dos bairros vizinhos, todos viriam para esse lugar, porque Jesus de Nazaré, ele se fazia presente. Irmãos, imaginou se Jesus estivesse conosco hoje, como ele estava com aqueles discípulos, como ele andava com aqueles discípulos, ele comia com os seus discípulos. Como seria? Seria maravilhoso, não seria? Você poder ver, tocar em Jesus. Irmão, mas alegre a sua alma. Ele não se faz presente em corpo, mas ele se faz presente através do Espírito de Deus. Glória a Deus. Irmão, Jesus se faz presente através da pessoa do Espírito Santo. Só que aí já me falou comigo algo que chamou muito a minha atenção. E através disso, o Senhor, ele trouxe essa palavra para trazer para a igreja essa noite. Ele falou comigo: nós chegamos à conclusão, se Jesus estivesse aqui hoje, as pessoas, os governos, as religiões, eles crucificariam Jesus novamente. Por causa da maldade do coração,
por causa do interesse próprio, por causa do interesse nas riquezas, do interesse das pessoas. Talvez, irmãos, talvez seria uma verdade, não sei se seria uma verdade, mas talvez crucificariam Jesus novamente, talvez pegariam Jesus. Olha, hoje em dia eles não colocariam Jesus na cruz, mas se ele estivesse lá nos Estados Unidos, talvez daria nele uma cadeira elétrica, talvez colocaria ele e dava nele uma injeção letal, a qual ele ia morrer. Já pensou, se Jesus estivesse hoje, será que as pessoas crucificariam Jesus novamente? Irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Só que não é isso que eu gostaria de falar com você. Eu gostaria que você fosse para sua casa pensando: será que nós crucificaríamos Jesus novamente? Gostaria que você fosse pensando, porque a maldade do coração humano tem sido dessa forma. Porque a maldade dos nossos corações, a maldade do coração do homem, o interesse do homem, o homem só está interessado em si mesmo. Ele só se interessa em si mesmo. Talvez aconteceria isso, talvez também não aconteceria. Irmãos, mas eu gostaria que você pensasse alguma coisa. A palavra do Senhor diz que nós somos, pequenos cristãos. Quando você vê a palavra cristão, você é um cristão, é porque você é um pequeno Cristo. Você é um discípulo de Jesus, porque você é igual a Jesus. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui essa noite? Glória a Deus. De Jesus. Só os discípulos de Jesus digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós somos discípulos de Jesus. Irmãos, e dentro disso, o tema dessa mensagem de hoje seria o seguinte: que discípulo sou eu? Que discípulo é você? Qual discípulo você é? Qual discípulo eu tenho sido? Jesus, ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo neste lugar. E qual discípulo a igreja tem sido? Qual discípulo eu tenho sido de Jesus? Irmãos, existiram 12 discípulos de Jesus. Só que eu não quero falar na vida de cada um dos 12 discípulos de Jesus. Eu quero falar de 4 características de discípulos que apareceram nos discípulos de Jesus, para que você pense qual discípulo é você e qual discípulo sou eu. Eu refleti muito para pensar qual discípulo sou eu, irmão. Qual discípulo você tem sido? Existem 4 tipos de discípulos. Bom, eu gostaria que você falasse comigo os 4 tipos de discípulos. Olha, vamos lá. Primeiro discípulo. A igreja comigo, vamos lá. Primeiro discípulo. Primeiro discípulo. Os que têm traído Jesus. Os que têm traído Jesus. Segundo discípulo. Segundo discípulo. Os que abandonaram o Senhor. Os que abandonaram o Senhor. Terceiro discípulo. Terceiro discípulo. Os que negaram ao Senhor. Os que negaram ao Senhor. Quarto discípulo. Quarto discípulo. Aquele que permaneceu fiel ao Senhor. Aquele que permaneceu fiel ao Senhor. Qual discípulo você tem sido? Será que você é o discípulo que trai a Jesus? Será que você seria o discípulo se Jesus estivesse aqui hoje? E você seria o discípulo que abandonaria o Senhor? Se Jesus estivesse aqui hoje, você seria o discípulo que negaria ao Senhor? Se Jesus estivesse aqui hoje, você seria aquele discípulo fiel que estava com Jesus até o último momento? Qual discípulo você seria? Eu gostaria de falar com a igreja pensar um pouquinho no primeiro discípulo, aquele discípulo que traiu Jesus. Aí eu disse que Judas Iscariote, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu ao Senhor. E diz a Bíblia que quando ele chegou ali, a marca da traição dele foi um beijo na face de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: amigo, ao que viestes? Jesus confiou em Judas Iscariote, o melhor amigo, o melhor homem, o melhor médico. Ele confiou em Judas. O melhor líder, ele confiou em Judas Iscariote. Porém Judas o traiu. Porém Judas traiu Jesus. Será que você tem traído ao Senhor? Será que eu tenho traído ao Senhor? Será que nós temos traído o nome do Senhor? Eu gostaria que você pensasse bastante sobre isso. Olha, trair, às vezes nós pensamos que trair é você pegar e ali você trair seu esposo, você trair a sua esposa. Irmãos, trair não é apenas isso. Quando você tem a sua esposa e você promete fidelidade a ela, é fidelidade em todas as áreas, é fidelidade nos seus pensamentos, é fidelidade na comunhão. Tem pessoas que ele não tem comunhão com a sua esposa, ele não consegue ser carinhoso, ter uma amizade gostosa com a sua esposa, mas com as outras lá fora, ele tem sido uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa.
e chega em casa, ela é um bruto, é um grosso, ou ela é uma grossa. Sabe que você tem traído a Jesus? Irmãos, trair, às vezes é falar mal. E quantas pessoas falam assim: Senhor, eu não traio o Senhor, eu não tenho traído o Senhor, mas tem falado mal da igreja do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha, não é do pastor Edson, é a igreja do Senhor Jesus. Quando você fala mal de alguém, quando você começa a falar mal de alguém, às vezes você tem um amigo, você é amigo daquela pessoa, e na frente você está dizendo: você é 10, você é muito capaz, você é alegre, você é muito extrovertido. Quando vira nas costas você fala: eu não aguento essa pessoa, eu não aguento fulano, eu não aguento, eu não suporto esse plano. Você está traindo a pessoa que você tem dito que é seu amigo. E quando você sai dessa igreja e começa a falar mal do reino de Deus, porque você não fala mal apenas da igreja, que você fala mal do reino do Senhor, você trai a Jesus. Porque a igreja é o corpo do Senhor. A igreja, ela é o corpo de Jesus. Irmãos, quando você fala mal do líder que Deus escolheu, você começa a falar mal do Senhor, sabe por quê? Porque você fala assim: aquele líder não prega bem, aquele pastor não sabe falar direito. Quando você começa a dizer isso, você está dizendo: Jesus, você não soube escolher o pastor. Pensa bem nisso, porque é muito sério o que eu estou te dizendo. Cuidado com suas palavras. A Bíblia diz: toda palavra ansiosa que sair, que ser proferida dos nossos lábios, nós vamos dar conta do Senhor. Toda palavra que sai dos seus lábios, você vai ter que dar conta do Senhor. E aí daqueles que colocam o ungido do Senhor. Pensa sobre isso. Talvez você não traz Jesus. Talvez você fale que Jesus é maravilhoso, que Jesus é lindo, que Jesus é Senhor, que Jesus ele é sábio em todas as coisas. Se Jesus é sábio em todas as coisas, Ele soube escolher um pastor sobre a sua vida. Amém? Segundo tipo de discípulo, o discípulo que abandona o Senhor. A Bíblia não fala onde estavam os demais discípulos. A Bíblia não fala quando Jesus ele foi preso, quando Jesus foi levado pelos guardas, quando Jesus foi julgado, quando Jesus estava ali no caminho do Calvário, quando Jesus estava no Calvário. A Bíblia não relata sobre os discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque todos eles tinham óculos subidos. Todos eles tinham óculos horríveis. Irmãos, às vezes nós olhamos e falamos: eu não abandono o Senhor, eu não abro mão de Cristo, eu me apaixonei pelo Senhor e não abro mão do Senhor. Só que, irmãos, nós falamos com a boca e temos outras atitudes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 43, parte B. A Bíblia diz que o Senhor, Ele falou: olha, eu estava doente e você não foi me visitar. A Bíblia diz que eu estava na prisão e você não foi me visitar. Irmãos, quando às vezes nós abandonamos as pessoas, quando você abandona um daqueles pequeninos, eu fiz questão de frisar o versículo 45, quando você deixa de fazer a um dos pequeninos, você deixa de fazer ao Senhor. Você tem deixado de fazer ao Senhor. A igreja tem abandonado essa obra de visitar aquele que está lá fraco, aquele que está doente, aquele que está aprisionado. Irmãos, quando eu falo em prisão, eu não estou dizendo apenas ir lá nas cadeias e visitar aquelas pessoas, mas eu estou dizendo aquela pessoa que está presa. Hoje tem muitas pessoas presas na frente da televisão, tem muitas pessoas presas nas drogas, presas nas bebidas, e às vezes nós não temos visitado, nós não temos compartilhado o Evangelho de Jesus. Nós abandonamos essa pessoa. Você está aqui ouvindo essa palavra maravilhosa, mas tem alguém que você poderia ter convidado para estar aqui também, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo que Jesus é o melhor amigo, ouvindo que Jesus é o melhor médico, é o melhor líder, que Jesus tem um olhar de compaixão e sabe o que nós precisamos. Irmãos, nós abandonamos, nós deixamos de lado as pessoas. Fulano não quer nada com Cristo, então deixa eu falar. Já pensou se o Senhor pensasse nisso de mim e de você, quando você não está nem aí querendo vir na igreja? Aí o Espírito Santo começa a te cutucar: ô filho, vai hoje. Ô filho,
convencendo a estar neste lugar, convencendo você a estar na igreja do Senhor. Irmãos, às vezes nós temos abandonado, e não só abandonado as pessoas lá fora, abandonado o Evangelho, a missão. Às vezes nós temos abandonado, quando o pastor fala assim: irmãos, vamos fazer isso na igreja. Aí você não dá o seu apoio, você está abandonando a obra do Senhor. Às vezes você fala assim: ah, minha esposa, ela não está comigo. Eu faço projeto, eu tenho os projetos, mas ela não me apoia. Ela não me apoia, eu estou sentindo sozinho. Eu estou sentindo sozinho porque a minha esposa não me apoia. Eu estou sentindo sozinho porque o meu pai, eu estou querendo fazer isso, mas o meu pai não quer me ajudar. Pô, queridos, nós falamos de nós sentimos abandonados. Mas será que nós nos deixamos da igreja do Senhor abandonada? Às vezes o pastor vai matar um mutirão aqui para a gente convertir nesse telhado, e vai ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, até 10 pessoas aqui. Mas ele poderia ter 20, 30 pessoas aqui, e esse telhado ser trocado com tão facilidade. Mas você abandona e a obra fica pesada. Quando você abandona a sua parte de fidelidade com Deus, a obra começa a se tornar pesada. Pesa-se no ombro do seu pastor, porque você tem abandonado a obra do Senhor. O Evangelho do Senhor quem faz não é só o pastor Edson, não. O Evangelho do Senhor que faz não é só a liderança dessa igreja, não. O Evangelho do Senhor é feito por mim e por você. A obra de Deus ela é feita por todos, porque todos somos o corpo de Cristo. E todos juntos, unidos, diz a palavra do Senhor, tudo funcionando corretamente. Isso vai cooperar para o crescimento do reino do Senhor. Irmão, não abandona. Quando ela for lançada aqui uma campanha, quando for lançada uma ideia, cumpre essa ideia. Cumpre esse trabalho e comece a investir. Mostre para Jesus que você não o abandonou. Mostre para Jesus que você está com Ele. Se o Senhor está dizendo através do pastor que nós temos que tomar essa direção, irmãos, sigam o seu pastor e tomem essa direção. Porque, como eu disse aqui, é o Senhor que escolhe. Quando o Senhor escolhe, Ele capacita, Ele dá a direção. Então não abandone o Senhor. Tem discípulos abandonando o Senhor. E quantos, irmãos, já abandonaram a igreja? Não a igreja aqui, mas abandonaram a fé cristã. Tem abandonado a fé em Deus. Talvez você tenha pensado em abandonar a sua fé. Irmão, retenha firme a sua fé. Retenha firme a sua esperança. Guarde até o fim. E o Senhor será contigo. O terceiro tipo de discípulo, eu vou rápido para a gente poder terminar, para a gente poder orar, é os que negam a Jesus. Os que têm negado ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Você já conheceu essa história. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro tinha negado Jesus. Aí eu me pergunto: será que eu tenho sido discípulo que tem negado o nome do Senhor? Será que você tem discípulo que tem negado o nome do Senhor? Irmãos, essa passagem é tão gloriosa. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 42. Diz a palavra do Senhor: estava eu com fome e não me destes de comer. Estava eu com sede e não me destes de beber. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de dar de comer para alguém, dizendo: ah, não vou dar nada para essa pessoa não. Alguém chega perto de você e pede: ô, dá aí, fulano. E você não dá nada. A Bíblia fala a história do bom samaritano. Ele estava ali no caminho, um homem jogado no caminho, passou ali o sacerdote não cuidou dele. A Bíblia diz que passou ali o levita não cuidou dele. Aí passou o samaritano pegou aquele homem, cuidou das suas feridas, cuidou daquele homem, levou aquele homem para a sua casa, levou aquele homem para uma hotelaria, pagou as dívidas daquele homem, deixou aquele homem lá até que aquele homem fosse sarado e ele seguisse o seu caminho. Quantas vezes você tem negado o pedido de Jesus? Jesus tem te pedido: ora hoje, ou ora hoje pela madrugada, e você nega o pedido de Jesus. Quantas vezes nós falamos aqui: olha, nós vamos estabelecer aqui o sábado da oração, e muitas pessoas têm negado o pedido de Jesus de estar aqui em oração ao Senhor. Irmãos, guarda essa palavra é uma palavra de ensinamento para você.
para você compreender se você realmente tem sido um discípulo fiel ao Senhor ou não, para você fazer uma análise da sua vida e ver se você realmente tem sido aquele discípulo que tem traído Jesus, que tem abandonado Jesus ou negado Jesus. Quantas vezes nós negamos o Senhor falou assim, chega perto de você, tem pessoas que falam, eu não vou levar dinheiro para a igreja hoje, porque se o pastor pedir uma oferta, eu não vou ter no meu bolso, então eu não vou estar negando minha oferta. Irmão, se você deixa na sua casa, o Senhor conhece a intenção do seu coração. Irmão, se o Senhor tem pedido você uma oferta, oferte ao Senhor, seja fiel a Ele, não negue ao pedido de Jesus, não negue o que Jesus tem te pedido. Se Jesus pediu para você fazer uma campanha de oração, vem, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar, vamos falar ao Senhor. Às vezes as pessoas têm negado a Jesus e elas nem têm percebido que têm negado a Jesus. Pedro, quando ele negou Jesus, ele só percebeu quando o galo cantou pela terceira vez. Pedro, quando negou Jesus, somente quando o galo cantou, ele percebeu que ele estava negando Jesus. A pessoa falou, você é um deles. Ele, não, eu não sou dele. Você fala como dele. Não, eu não sou dele, você está muito enganada. Não, você age como dele, você fala como dele, você veste como ele, você é um deles. Aí Pedro falou assim, não, eu não sou. Aí o galo cantou, aí Pedro caiu em si. Irmãos, não espere a trombeta soar. Não espere a trombeta de Deus soar para você perceber que você tem sido um discípulo que tem traído, que tem abandonado e que tem negado a Jesus. Não espere a trombeta de Deus soar, porque vai ser tarde demais. E quando a trombeta de Deus soar, você fala, a palavra de Deus era verdadeira. Aquilo que aquele pastor pregou naquela quarta-feira era tudo verdade. Mas eu não percebi. Mas os meus olhos estavam lá fechados. Não estavam os seus olhos. Talvez a palavra tenha sido dura e você tem travado o seu coração. Não trava o seu coração. Abre os seus olhos espirituais para que você possa ver e compreender o que Deus tem para a sua vida. Irmãos, o quarto tipo de discípulo é aquele que permanece até o fim. A Bíblia diz que João ele estava do lado de Jesus todo momento. Maria estava ali aos pés da cruz, e a palavra diz que João estava ali aos pés da cruz, juntamente com Jesus. E ele foi tão amigo de Jesus, que Jesus falou assim, homem, está aí a sua mãe. Jesus queria dizer para João, cuide dela, ela agora é a sua mãe, cuide dela, meu amigo. Ele entregou a própria mãe dele para que João cuidasse, porque era um amigo que permaneceu fiel até o fim. Você quer receber as dádivas de Deus, você quer receber o ministério de Deus, você quer receber o milagre de Deus, permaneça com Jesus, não abra mão de Jesus, esteja do lado de Jesus até o fim, e você vai ver milagres. Você vai lá, não vejo milagres acontecendo, porque você não está, acompanhando Jesus. Porque quando o pastor fala, vamos fazer uma campanha, você vai trazer aqui as fotos da sua família e você vai orar por essas fotos e Deus vai operar um milagre. É porque você não tem sido fiel à palavra de Jesus que saiu através da boca do seu profeta. E você não acompanhou essa palavra. E você não viu o milagre na sua vida. Irmão, todas as pessoas, elas esquecem de trazer a fotografia da família e colocar aqui. Eu me lembro, irmãos, que, um dia eu cheguei em casa no curso de jovens. Eu cheguei na cidade e cansado, minha mãe foi no meu quarto quando eu não era casado ainda. Minha mãe chegou no meu quarto, eu estava ali jantando, minha mãe falou comigo assim, filho, a sua irmã, ela está com suspeita de um cisto no útero. E ela, filho, talvez, o médico falou que talvez ela não vai poder ter filhos, ela vai fazer segunda-feira, ela vai fazer o exame, ela ia fazer isso segunda-feira. E a minha mãe me contando que segunda-feira a minha irmã ia fazer o exame, e ali os médicos iam começar a fazer o tratamento e a passar remédios para ela. E a minha mãe falou assim, filho, leva a foto da sua irmã para a igreja, pede o pastor para orar. Irmãos, eu saí da minha casa comigo, peguei a foto e trouxe aqui diante desse altar. Eu trouxe aqui, eu me lembro até hoje, o pastor orando e falando, Deus, para o Senhor, não há distância. Minha irmã está lá nos Estados Unidos, não há distância para o Senhor. E o pastor orou e pediu que Deus fizesse um milagre na vida dela, que Deus tocasse e curasse a minha irmã.
Irmãos, eu saí daqui domingo à noite, eu fui para casa, eu dormi, acordei no outro dia, fui trabalhar. Quando eu cheguei à noite, a minha irmã liga para minha mãe, falou assim: mãe, eu fui no médico. Cheguei lá, mãe, o médico fez o exame, o médico olhou, pegou o exame, revirou, olhou e falou assim: olha, você não tem mais nada. Olha, engraçado, você não tem nada. Mas falou: você não tem nada. Irmãos, a oração do nosso profeta aqui no Brasil alcançou a menina lá nos Estados Unidos, porque diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus defeitos. E às vezes você não crê. E às vezes você não consegue crer. Creia. Traga as fotografias, traga as peças de roupa, traga as águas, enche esse altar aqui, irmão. Se você está precisando, às vezes você está passando por uma dificuldade na sua casa e você não tem recebido a bênção porque você não tem sido fiel. Vai até o fim. Vai até o fim, igual o João foi até o fim com Jesus. Vai até o fim, igual o João foi com Jesus. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem firmes até o fim, o Senhor dantear a coroa da vida. Eu gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés agora, diante dessa palavra, diante dessa revelação de Deus. Qual discípulo você tem sido? Eu gostaria de falar boas novas para você. Se você tem sido esse discípulo que tem caído a Jesus, porque você tem falado mal da obra de Deus. Se você tem sido discípulo que tem abandonado a Jesus, porque você, irmão, tem abandonado a fé cristã, tem abandonado os cultos da sua igreja, porque você abandona as pessoas que têm pedido a você alguma coisa. Se você tem sido aquele que tem negado o pedido do mestre, o mestre está te pedindo: ore, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas através da sua vida. Há tempo de se arrepender. Houve um tempo dos discípulos que abandonaram se arrepender. Houve um tempo dos discípulos que negaram a Jesus, esse discípulo se arrepender. Hoje é o seu tempo. Hoje é o tempo de você chorar diante do Senhor, de você refletir agora e falar: Senhor, eu tenho sido um mau discípulo. Senhor, eu tenho sido um mau discípulo do Senhor, porque, Senhor, eu não tenho sido fiel à igreja qual o Senhor me chamou. Eu não tenho sido fiel, Senhor, ao chamado do Senhor da minha vida. O Senhor te chamou para orar pela tua casa, pela tua família. O Senhor te chamou a pagar o preço pela tua família. Irmãos, eu me lembro que, olha, eu fiquei 14 anos pagando preço em oração, em jejum, indo no monte chorando diante de Deus pela minha família. Eu fiquei 13 anos orando e pagando preço. E o Senhor está fazendo uma obra dentro da minha casa. E o Senhor tem salvado a minha família. Porque eu não abandonei os meus em oração. Não abandonei a sua família. Traga as peças de roupa, traga as fotografias, traga as águas, as chaves.
igreja seja transformada pelo teu poder. Que aqui, meu Deus, esteja, meu Deus, homens e mulheres fiéis, fiéis ao Evangelho do Senhor, dispostos, meu Deus, a ir contigo até o fim, a ir com o Senhor até as últimas consequências, por amor do teu nome, por amor do Senhor. Assim nós oramos, colocamos a sua igreja diante do Senhor e te agradecemos, porque tu és o melhor amigo, porque tu és o melhor médico que tem sarado as nossas feridas, porque tu és o melhor líder e tem nos ensinado o caminho da salvação. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu gostaria que você guardasse, deixasse essa palavra guardada no seu coração. Quando for na sua casa, sinta o gostinho dessa palavra nos seus lábios. Sinta essa palavra, irmãos, e guarde ela no seu coração, que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Amém?